Olá, boa noite. Estamos novamente juntos. Mais um momento de reflexão, mais um momento para estudarmos a palavra de Deus, mais uma oportunidade de mantermos a nossa comunhão, né, esse laço, esse vínculo que nos une através de Cristo, fortalecidos. É muito bom podermos aproveitar este momento. Só para justificar, ontem nós tivemos algumas dificuldades, estávamos fazendo a transmissão lá da igreja, então tivemos algumas dificuldades até com o computador, enfim, algumas coisas que nos atrapalharam. Então, os irmãos nos perdoem. Lembrando, né, estamos ainda aprendendo a lidar com tudo isso, com essa tecnologia e no desejo de fazer o melhor, com certeza, tá? Então, os irmãos continuem orando pelo Evanderson, Flávia, enfim, as pessoas que têm nos ajudado, para que a gente possa cada vez fazer o melhor. E vamos aproveitar esse instante. Hoje, nesse momento de oração, vamos agradecer, né, uma melhora que temos visto aí em alguns irmãos, alguma situação no nosso país, o próprio pastor Sócrates, né, a informação que se passou hoje, e eu até compartilhei em alguns dos grupos da igreja, o pastor Sócrates está reagindo bem ao tratamento, ainda fazendo hemodiálise, mas está reagindo bem ao tratamento, então é motivo de gratidão a Deus. E vamos continuar orando pelo nosso país. Uma das coisas muito boas que nós estamos podendo ver nisso é o quanto o povo de Deus está se despertando para a oração, o quanto tem se usado, né, nesse momento a tecnologia a favor da pregação do Evangelho, e nós temos chegado a lares de pessoas que nunca entrariam em uma igreja, nunca parariam para ouvir a palavra de Deus. Então, realmente a palavra vai se cumprindo, todas as coisas concorrem para o bem. E Deus está usando esse momento, está nos dando essa oportunidade e com essa estratégia chegarmos a diversos lares. Hoje, quinta-feira, tá, nós vamos dar sequência aos nossos estudos dessa semana, relembrando aquela última semana de Jesus. Está sendo uma situação realmente totalmente atípica, né? Não tivemos Memorial da Ceia, domingo passado, não teremos uma programação agora, nesse domingo, né, de Páscoa, mas assim que voltarmos, independente de calendário, vamos celebrar sim a ressurreição de Jesus, vamos nos lembrar sim da vitória dele sobre a morte e vamos glorificar ao nosso Deus por tudo aquilo que ele tem feito, por tão grande amor e misericórdia. Mas através desse canal, nós temos compartilhado todas as quintas-feiras perguntas bíblicas, né, de curiosidades bíblicas para você pesquisar, já que todos estão com tempo. Então, para a mente não ficar ociosa, para a mente não ficar muito tempo pensando bobagem ou só assimilando notícias ruins, então você tem essa oportunidade. Vou passar hoje a resposta das perguntas da semana passada, do dia 2. Conforme eu fiz no início dessa semana, eu vou citar só a passagem bíblica onde está a resposta. Não vou dizer a resposta, tá? Vou lembrar a pergunta e vou dizer a passagem bíblica onde ela está. Então, com certeza, você que já tem acompanhado, já está aí com papel, caneta à mão, para você poder relembrar e anotar onde estão as respostas das perguntas da semana passada, e aí logo depois eu vou passar as perguntas dessa semana. Pergunta número 1 da semana passada. Quem teve o salário mudado 10 vezes? Gênesis 31, de 4 a 7. Gênesis 31, de 4 a 7. Pergunta 2. Eu até brinquei que essa aqui as mulheres iam gostar para passar para os seus maridos, né? A quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? A quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? Êxodo, capítulo 30, verso 22 a 28. Êxodo 30, 22 a 28. Pergunta 3. Onde há pena de morte prescrita para um animal? Êxodo
21, 28. Pergunta, eu acho que eu fiz numeração aqui, né? A 2 foi óleo de limpar móveis, a 3 pena de morte. Pergunta 4. Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Gênesis 19, 36 a 38. Repetindo, qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Gênesis 19, 36 a 38. E, quinta pergunta, em que lugar é mencionado o sabão? São 2 passagens bíblicas, Jeremias 2, 22 e Malaquias 3, 2. Jeremias 2, 22, Malaquias 3, 2. Espero que os irmãos tenham anotado e tenham usado essa busca para cada vez mais aumentar o seu conhecimento bíblico, está lendo a Bíblia e aproveitando de maneira bem produtiva esse tempo. Então vamos às perguntas dessa semana? Continua anotando aí, tá? Quando mais de 40 homens fizeram um voto de não comer até que houvessem cometido um homicídio. Quando mais de 40 homens fizeram um voto de não comer até que houvessem cometido um homicídio. Pergunta 2. A qual profeta foi ordenado que se deitasse do lado esquerdo por 390 dias e então do lado direito por 40 dias? Repetindo a pergunta 2. A qual profeta foi ordenado que se deitasse ao lado esquerdo por 390 dias e então do lado direito por 40 dias? Pergunta 3. Por 2 ocasiões, falam as Escrituras de piscar os olhos como sinal de maldade. Onde estão essas passagens? Por 2 vezes, falam as Escrituras de piscar os olhos como sinal de maldade. Onde estão essas passagens? Pergunta 4. Qual o único versículo da Bíblia que fala de nariz sangrando? Qual o único versículo na Bíblia que fala de nariz sangrando? E pergunta 5. Quando um homem devolveu 1.100 moedas que ele roubara da própria mãe? Quando um homem devolveu 1.100 moedas que ele roubara da própria mãe? Então, de hoje até a próxima quinta-feira, temos aí essas 5 perguntas, né? Pesquise, leia, consulte, aproveite esse tempo, né? No final, alguém está aqui dizendo que não conseguiu anotar, tá? No final, eu vou repetir essas perguntas. Então, e depois, se for preciso, me pega comigo no privativo, no privado lá do WhatsApp, ou eu coloco no privado do grupo da igreja, mas nem todos têm acesso, então eu vou repetir as perguntas no final da nossa transmissão. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela melhora do pastor Sócrates. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado, tem nos ajudado até aqui. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem sido o nosso provedor. Então hoje, esse primeiro momento de oração, que seja um momento só de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e pela fé, agradecendo por tudo aquilo que Ele fará. Oremos. Pai Santo, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado por estarmos reunidos. Muito obrigado, ó Pai, porque, como tenho dito, o templo está fechado, mas a Tua igreja está ativa. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te invoca, a Tua igreja rende ao Senhor a honra que só ao Senhor é devida. Muito obrigado por cada família que já está acompanhando essa transmissão, pelas demais que ouvirão, talvez durante a semana, e em tudo nós pedimos e que o Teu nome seja exaltado e glorificado e a Tua palavra fale aos nossos corações. Agora, Pai, que vamos ler a Tua palavra, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e nosso entendimento e seja nosso professor por excelência. Ajuda-nos a compreendermos, ajuda-nos a vivermos a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a cada um de nós nesse instante. Chegamos na quinta-feira. Chegamos no dia em que está ali, a poucas horas de Jesus ser entregue, ser morto pelos nossos pecados.
as ações, os episódios, as coisas acontecem agora com uma dinâmica muito mais rápida e, principalmente no mundo espiritual, com muito mais intensidade. Afinal de contas, vai ser a consumação da vinda de Jesus Cristo. Vai ser o ápice do Deus Emanuel, o Deus conosco, e ele pagando o preço ali pela nossa salvação. E nós vamos continuar na leitura do texto de Marcos. Marcos, capítulo de número 14, os versos 12 até o 16. Marcos 14, de 12 a 26, perdão. E assim nós vamos ler na palavra de Deus. Marcos 14, de 12 até o 26. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Aonde queres que fomos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos, dizendo: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro. Segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-a ali. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe uns após o outro: Por acaso sou eu? Respondeu-lhe Jesus: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor não lhe for haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos e todos beberam dele. Disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramada por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Claro que não é só esse o episódio da quinta-feira, estamos aqui no final da quinta-feira, e nós entendemos essa cronologia até em função do tempo da preparação da Páscoa, e ela começa a ser celebrada assim, na noite de quinta-feira. Vamos lembrar que para muitos eventos judeus, às 18 horas de um dia é que começa, de fato, um dia. Então ele vai até às 18 horas do dia seguinte. Então, ao entardecer, já começa-se a contar, já é para eles a Páscoa. E a preparação envolve a compra e o preparo do cordeiro, as frutas que deveriam estar à mesa, a preparação do pão, enfim, toda aquela comida que estava ali relembrando a Páscoa, a saída do Egito. Então não é simplesmente fazer lá um arroz, fritar um ovo ou uma coisa prática na cozinha. Então isso demandaria um tempo, isso envolve realmente um tempo muito grande. Então, quando os discípulos, logo no começo do dia, se preocupam e vão perguntar a Jesus, porque eles sabem que eles precisam de tempo para um monte de coisa. É ir ao mercado para comprar esse cordeiro. Jesus não andava com essas coisas, seus discípulos não andavam com esses animais ou com algumas dessas reservas. Então, eles tinham que ter todo esse cuidado, porque como judeus precisavam participar da Páscoa. Celebrar aquele momento que é tão significativo para os judeus. Então, tem todas essas questões envolvidas. E é nesse momento, inclusive, que Jesus vai instituir o memorial da ceia. Esse momento em que todo primeiro domingo do mês, nós, como Igreja Batista no Granbury, temos esse prazer, essa alegria de relembrar o sacrifício de Jesus. Perceberam como que é tão importante para nós esse momento da ressurreição? Todo mês
estamos reunidos num culto memorial, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, celebrando isso que é a nossa própria vitória. Então, quando chegarmos nessa semana, no domingo, domingo da ressurreição, realmente deveria ser para nós, os cristãos, um momento de muita adoração, muito louvor a Deus, muita gratidão a Deus por tão grande salvação que nos alcançou. Mas aqui dentro desse texto da narrativa de Marcos, eu quero destacar algumas coisas, compartilhando isso com os irmãos. Isso aqui está logo na sequência da combinação de Judas para trair Jesus. Judas já havia colocado no seu coração, deixou o diabo colocar no seu coração, de que tinha que ter um lucro naquilo tudo, e aí Judas vai depois ganhar 30 moedas pela traição. E aí, se nós pararmos para lembrar da unção de Jesus, quando aquela mulher avaliar o perfume dela em 300 denários, ela está ali, ela consagra ou ela unge Jesus com um objeto, com um perfume, valendo 300 denários, e Judas traz Jesus por 30 moedas, por 30 denários. 10%, um décimo. Uma parte insignificante, se nós pararmos para pensar, desse valor que Jesus passou a ter para Judas. E aí, pesquisando um pouquinho mais, se a gente for lá em Êxodo, capítulo 21, verso 32, esse era o preço que se pagava por um escravo que tivesse sido machucado por um boi. Escravo, o preço dele era 30 moedas e o boi seria apedrejado, ele ia ser morto. Olha que ponto, colocaram Jesus nesse instante. Olha que momento, até nesse instante, o Rei da Glória, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele é colocado entre os inferiores. Judas desvaloriza a amizade, desvaloriza tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele presenciou, e ele foi uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus ensinou, e traz Jesus por 30 moedas. Enquanto que a mulher valoriza Jesus, unge Jesus por 300 denários. E eu enfatizei até ontem, seria o equivalente a um ano de um assalariado. Mas o texto nos traz outras coisas que eu gostaria de destacar nesse momento para essa nossa reflexão. O dono da casa. É um personagem totalmente misterioso, mas é alguém que reconhece Jesus como rabi, é alguém que tem posses, porque ele tem uma grande sala, ele tem um cenáculo, ele tem um ambiente muito espaçoso, totalmente mobiliado, totalmente preparado. Por ser tão misterioso, já se pensou, já se especulou que fosse um seguidor secreto de Jesus, fosse alguém que fosse apenas simpatizante de Jesus, ou alguém que alugar o espaço para que Jesus pudesse, ou já estaria ali para quem chegasse com dinheiro e pagando poderia usar. Mas essa última, principalmente, eu particularmente não consigo aceitar. Para mim, ela tem algumas dificuldades, porque o que antecede do empregado desse homem? Jesus diz, olha, vocês vão à cidade e vocês vão ver um homem carregando um cântaro de barro. Ele faz questão de dizer, o homem podia carregar vasilha de água, sim, mas em couro, numa vasilha de couro, numa bolsa de couro, nunca num cântaro de barro. Isso era serviço de mulher. E o texto diz que esse homem vai até os discípulos quando eles entram em Jerusalém. Jesus está fora de Jerusalém, Jesus novamente, provavelmente está em Betânia, e quando vai celebrar a Páscoa, ele manda os discípulos na frente, esses 2 discípulos, para prepararem a Páscoa em Jerusalém. E o texto diz que esse homem, quando viu eles entrando, foi ao encontro deles. Podemos pensar, especular aí, que talvez o uso de um pote de barro, fosse como se um sinal. Olha, vocês vão me identificar por causa deste objeto que eu vou estar carregando. E eles não precisaram falar nada, a identificação foi visual. E Jesus disse, vocês vão segui-lo. Então ele é um empregado.
E eles vão chegar na casa e perguntar: onde está o cômodo? Onde está o ambiente para nós prepararmos? E aí eles vão passar o dia na casa desse homem, e o texto depois, na sequência, né, vai dizer que no fim da tarde, ou seja, chegando às 18 horas, Jesus entra em Jerusalém e vai participar da Páscoa com os seus discípulos. Jesus está ali junto com os seus discípulos, personificando o que seria o papel, quando foi instituída a Páscoa, das famílias se reunirem. O líder religioso e seus discípulos iriam compor uma família. O rabi e os seus alunos iriam compor uma família. Olha a importância da família para Deus desde o seu projeto inicial, lá em Gênesis. Quantas e quantas vezes nas cerimônias de casamento eu falo: Deus podia ter constituído qualquer outra coisa, mas ele não constituiu nem a igreja em primeiro lugar. Ele instituiu a família, e a família tem um papel central. É a família que celebra. Olha só o que esse coronavírus ou Covid-19 nos proporciona: a oportunidade de estarmos novamente em família. Quantas pessoas não sabiam mais o que era isso? As agendas desencontradas, a correria do dia a dia, cada um com seu horário, cada um com as suas coisas, cada um com os seus objetivos, e às vezes nem boa noite tinham tempo para isso. Última refeição juntos? Provavelmente só algumas ocasiões num fim de semana. Isso quando os filhos não iam para a casa dos amigos, quando os filhos não iam também para os seus programas, afinal de contas, como dizem, né? Ninguém é de ferro, tem que descansar um pouquinho. Então, quantas e quantas famílias estão aprendendo agora a estarem juntas? E aí a família tem esse papel primordial. Outro destaque eu quero fazer é do verso de número 16, e eu vou inclusive reler esse versículo. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A obediência. Desde o Antigo Testamento, a obediência ela é fundamental. Aliás, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Ou seja, a decisão deliberada, consciente, racional de não obedecerem. Eles escolheram não obedecer. E aí, o salário do pecado é a morte. Estamos nós aí agora, sujeitos a esse pecado, estamos nós aí agora, tendo que lidar com a nossa própria desobediência. Então, essas três coisas, né, que eu gostaria de agora aprofundar um pouquinho mais nessa nossa reflexão. A primeira deles é esse valor que se deu a Jesus. Dois personagens bem distintos. A mulher, que depois vai ser distinguida ou vai ser nominada, né, por João. João é que diz que é Maria, os outros apóstolos, os outros evangelhos não a citam. Então, João é que diz que é Maria que faz isso, que vai lá e unge Jesus Cristo. Mas vamos continuar com a narrativa aqui de Judas. Essa mulher que honra Jesus com um perfume caríssimo, uma verdadeira fortuna. Aquilo que daria para o seu sustento durante um ano. E Judas, um conhecido, um apóstolo, alguém que acompanhava e estava ao lado de Jesus, o desvaloriza, o traindo por 30 moedas. E aí nós poderíamos sim pensar, nós estamos entre qual? Entre a mulher desconhecida, que consegue dar o seu melhor, ou como alguém que conhece Jesus, mas na hora H o trai? E nós teríamos diversas formas de estarmos traindo Jesus. Nós traímos Jesus quando não vivemos este evangelho. Nós traímos Jesus quando pregamos no tempo de prosperidade, no tempo de bonança, fé, confiança em Deus, olhar para o alvo que é Cristo, e na hora das crises, na hora de uma pandemia, blasfemamos, nos desesperamos, perdemos a fé, perdemos o foco. O outro destaque é esse homem, também desconhecido. Interessante que esse homem, claro que no campo espiritual, não estamos falando numa perspectiva apenas histórica. Esse homem no campo espiritual, ele não participa da ceia. Ele não está lá.
mas ele possibilita aquele momento, quando ele cede o seu espaço, quando ele tem tudo ali preparado para que Jesus possa entrar. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação. A maioria, das pinturas, das representações da chamada Santa Ceia, claro, nós sabemos que não tem nada de santa, mas esse momento ali dessa última celebração de Jesus com os seus discípulos, eles estão lá sentados ao redor da mesa, e nós sabemos que essa aí é uma representação com uma influência europeia, porque o cenáculo, ou aquele espaço ali preparado, seriam com tapetes espalhados pelo chão, colchões espalhados pelo chão e uma mesa baixa, comprida. Inclusive, a forma correta, a forma usual, a forma mais representativa, inclusive, as pessoas ficarem praticamente quase que deitadas em volta dessa mesa, mas em forma de um U, ou seja, usando apenas 3 lados dela. E o lugar de destaque é essa cabeceira. Por que apenas em U? Para que a outra cabeceira não fosse ocupada e quem realmente está na cabeceira ficar em destaque, em evidência. Então as pessoas deitavam normalmente sobre um dos cotovelos, elas ficavam não sentadas, a maioria, deitadas sobre um dos cotovelos, e com a outra mão ficavam se servindo e se alimentando. E na ceia em si há todo um ritual. Segundo alguns historiadores, eles têm ali pelo menos 8 etapas, que eles vão cumprindo. Porque o chefe da família, e aí no caso com Jesus e os discípulos, ou qualquer rabi com os seus discípulos, eles estariam ali. Ele pega um dos elementos, distribui e ele explica, ele traz a memória. Um dos filhos perguntaria: por que este vinho? Por que este pão? Por que esta carne? E aí ele contaria a história para deixar viva na memória dos participantes o que o povo havia passado saindo do Egito, a libertação, o livramento do cordeiro, as pragas no Egito, enfim, toda a história era relembrada e aplicada àquele momento com os elementos que estavam ali, e enquanto isso estavam lá comendo, bebendo vinho. Realmente era uma grande e farta ceia, uma grande alimentação, com toda essa alegria, que eu posso dizer, o tempero maior daquele momento, a lembrança do que Deus havia feito com o povo de Israel, os retirando da condição de escravos no Egito, as pragas, enfim, tudo aquilo que Deus havia feito a favor do povo, usando Moisés, o grande libertador. Então essa representação deles sentados e Jesus ali no meio do povo, ela é muito europeia. Não é o que de fato aconteceu naquela noite. O que importa para nós, não estamos aqui, por favor, para debater posições representativas, estéticas, de arte, não, mas vamos ser também honestos com o que de fato aconteceu ali. Então, naquele cenáculo, e esse homem que não participa da ceia, este homem que é extremamente desconhecido, ele vai fazer parte de um exército, ele vai fazer parte entre tantos e tantos anônimos que contribuíram e que têm contribuído à expansão do reino de Deus sobre a face da terra. Quantas e quantas pessoas Deus tem usado no decorrer da história da igreja para que a igreja de Jesus seja vencedora aqui, para que os planos de Deus, para que a sua vontade objetiva aconteça nas nossas vidas. Pessoas que Deus usou para que, abrindo a porta de suas casas, se tornassem depois ali uma igreja, uma agência do reino de Deus. Pessoas anônimas que estão aí hoje, foram como que verdadeiros mártires, mártires que estão até hoje nos nossos dias. É só você entrar lá no site de Missões Portas Abertas e você vai ver que os mártires não foram apenas nos primeiros séculos do cristianismo, não foram só os profetas no Antigo Testamento que deram a sua vida. Hoje, ainda hoje, anônimos estão morrendo por amor a Jesus Cristo. Quantos e quantos anônimos estão usando as suas empresas para abençoar pessoas, para colocar os seus recursos à disposição e as pessoas serem abençoadas e o nome de Deus ser glorificado.
Então, quando nós queremos servir, nós não precisamos de convite, nós não precisamos de cornetas tocando, nós não precisamos ou não buscamos aplausos. Eu acho muito belo nós lermos nessa narrativa alguém que simplesmente é usado por Deus para que na sua casa, no seu lar, Jesus esteja ali participando da última Páscoa com os seus discípulos e aproveitando aquele momento, instituindo o memorial da ceia. Jesus agora, mais do que nunca, personificando: eu sou sim o Cordeiro de Deus. Eu sou sim aquele que vai tirar o pecado do mundo. Eu sou sim o único e suficiente sacrifício para a remissão de todos os pecados. E a última coisa que eu quero destacar é a postura dos discípulos. Eu lembro que eu falei ontem que a população em Jerusalém, ela quase que quintuplicava, 5 vezes mais. Era pelo menos uma estatística média que se tinha. Imagina Jerusalém fervilhando de gente. Uma multidão, mais variadas pessoas de mais distantes lugares. E Jesus disse aos discípulos: olha, vocês vão entrar em Jerusalém e vocês vão encontrar uma pessoa. Ia ser meio complicado. É a famosa busca da agulha no palheiro. Mas havia um código pré-estabelecido, nós podemos até aceitar essa possibilidade, sim. Um homem carregando um cântaro de águas. Os discípulos podiam dizer: Senhor, mas isso é serviço de mulher. Como que nós vamos encontrar um homem carregando isso? Senhor, como nós vamos chegar na casa de um estranho e falar: o nosso mestre está esperando o cenáculo? Ou aonde nós vamos fazer a ceia? Aonde nós vamos preparar a Páscoa? Nós não conhecemos essa pessoa, nós não temos um recibo de aluguel, nós não combinamos nada e nós somos um estranho para essa pessoa. E aí me faz pensar como que a obediência é importante no nosso relacionamento com Deus. Abraão recebe uma ordem de Deus: sai da sua parentela, sai do seu povo, sai da sua zona de conforto e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele é reconhecido, ele é declarado como o pai da fé em função da sua obediência. Em outros episódios, nós já fizemos alguns estudos, algumas mensagens sobre ele. Ele teve lá seus momentos de dúvida, ele teve lá suas falhas. Uma das mensagens, inclusive, eu falei: nós não cremos em super-heróis, porque eles não existem. Os super-heróis falham, os verdadeiros falham. Então, ele teve as suas falhas, mas a sua capacidade de obedecer, e o ápice da prova da sua obediência é quando Deus lhe pede o sacrifício por Isaac como sacrifício. A que ponto nós estamos dispostos a obedecer? Qual seria a avaliação da nossa obediência a Deus? Aqueles homens obedecem cegamente. Por isso Marcos registra, e Marcos, com essa sua formação militar, né, diz: saindo os discípulos, quer dizer, não questionaram, não duvidaram, não pediram nenhuma outra orientação a Jesus ou nenhum plano B. Mas, Senhor, e se eu não encontrar esse homem? Senhor, e se na casa a casa estiver fechada? Senhor, se não estiver ninguém na casa para nos receber? Senhor, e se ele não acreditar em nós? E aí simplesmente diz o texto: saíram os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, como diz Paulo, é Jesus Cristo. Nós não temos mais a necessidade dos pães sem fermento, nós não temos mais a necessidade do suco amargo, nós não temos mais a necessidade de sacrificarmos um cordeiro, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Mas nós podemos pegar essa semana de Jesus, todos esses ensinamentos, e voltando às 3 aplicações que eu queria compartilhar com os irmãos.
Nós estaríamos na postura da mulher que glorifica a Deus, declara o seu amor a Ele, a Jesus, dando o seu melhor? Ou será que nós estamos mais para Judas, traindo Jesus? Traindo Jesus, inclusive em alguns momentos, ou como diz lá em Êxodo, né? Comparando Jesus com um escravo ferido por um boi ou por um animal. Que esse é o valor do escravo. Era essa a cotação para um escravo machucado por um animal. 30 moedas. A outra aplicação ou outro questionamento nessa reflexão. Aquele homem que cedeu a casa, ele não fez parte física daquele momento espiritual. Ele não estava à mesa, ele não foi com os seus discípulos. E aí são os anônimos que estão se disponibilizando para, através das suas vidas, o reino de Deus ser expandido. Jesus, quando elogia a postura da mulher, foi o texto usado ontem, eu falei, em todo mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez será dito em memória dela. E hoje, trazendo à nossa memória, esse homem que abre o seu lar, esse homem que disponibiliza os seus bens, e ele não tem a imaginação de que aquele gesto vai passar a história da humanidade e chega até nós. E celebramos hoje espiritualmente, adoramos a Deus hoje, o que Jesus fez na casa dele. E por fim, a obediência. A marca dos discípulos aqui foi a obediência. E é o que Deus espera de nós. Obedecer é melhor que sacrificar. É o que o Senhor espera. Vamos continuar obedecendo a Deus, vamos continuar buscando o centro da vontade de Deus. E Deus, com certeza, há de estar conosco. Não vou avançar hoje sobre a instituição da ceia, porque isso todo primeiro domingo a igreja já está bem consciente. Eu poderia aqui hoje estar falando das visões de ceia, transubstanciação, consubstanciação, enfim, ceia livre, ultra restrita, todos esses debates, né, estão envolvidos aí. Mas eu quis chamar a atenção desses anônimos ou dessas personagens para a consumação deste momento. Que possamos estar aqui, celebrando hoje, sim, já em gratidão, o que Jesus está fazendo e aquilo que ele deixa como lição para nós através da vida dessas pessoas. Que sejamos como a mulher que demonstra o amor a Deus dando o melhor. Que sejamos como o dono desta casa, nos disponibilizando, anônimos, contribuindo para a expansão do reino. Que sejamos como os discípulos, obedecendo, obedecendo e obedecendo, porque sabendo que é a melhor coisa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações e que esta semana, chamada Semana da Páscoa, seja uma semana de muita celebração, quando quando passeamos por todas essas passagens, vendo aquela última semana de Jesus entre os homens como o Deus encarnado. Que Deus esteja contigo, que Deus continue suprindo suas necessidades. Nós vamos não apenas repetir as perguntas, então eu vou tentar pausar um pouquinho cada uma das perguntas bíblicas, mas também falar aos irmãos novamente sobre a mobilização agora para kits de higiene. Os irmãos sabem o projeto Recomeçar, um dos focos do projeto é morador de rua, né, e temos também as famílias em vulnerabilidade. Então, essas famílias estão sendo assistidas. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm ajudado e os que ainda vão ajudar na reposição das cestas básicas. Se essa situação perdurar, outras pessoas vão precisar. Então, precisamos ter cestas básicas na igreja para atender essas pessoas. Então, mas temos também esse outro viés do projeto Recomeçar. A prefeitura e alguns convênios, né, estão oportunizando para eles até algum local para amparo e banho. Mas há uma carência de itens de higiene.
Então, a Flávia e o Luciano estão montando alguns kits para higiene, e nesses kits vão ser 100 kits. Nós vamos colocar sabonete, escova de dente, pasta de dente e vidrinho de álcool gel. Então, nós vamos precisar agora da ajuda dos irmãos: 100 sabonetes, 100 escovas, 100 pastas de dente, 5 litros de álcool gel e 100 vidrinhos para álcool gel. Se você tem esses itens e não quer sair de casa por uma questão de prevenção, tudo bem, é só entrar em contato com a gente, ou se você tem o contato da Flávia, fala direto com ela e nós vamos providenciar alguém que passe na sua casa para pegar. É claro, você não vai ter os 100 sabonetes aí, você não estocou sabonete com medo de coronavírus, né? Então, por favor, mas se, eu tenho alguns que eu posso doar, ou eu quero dar o dinheiro para comprar 10, 20, não sei, né, a sua possibilidade. Aí você vai entrar em contato com a Flávia. Eu quero depositar na conta da igreja, igual fizemos para a questão das bolsas. É só você fazer o depósito, a transferência bancária, avisar as tesoureiras e avisar a Flávia. Olha, eu depositei R$ 10 lá, eu depositei R$ 50 lá, eu depositei R$ 10.000 lá, por que não? Né? Para ajudar a montar esses kits. Então, é só comunicar, que aí as tesoureiras sabem ao que se refere o depósito e a Flávia sabe, através do projeto Recomeçar, os recursos que estão disponíveis com essa finalidade. Tá? 100 sabonetes, 100 escovas de dente, 100 pastas de dente, 5 litros de álcool gel e 100 vidrinhos para álcool gel. Então vamos montar esses kits. A Flávia e o Luciano, quando levam essas coisas, estão saindo com todo o cuidado, máscara, luva, estão se protegendo, estão se cuidando, estão tomando os cuidados necessários. Então, os irmãos continuem orando por essas pessoas que vão para essa linha de frente, porque, afinal de contas, a prática da misericórdia não pode ser imobilizada, né, por causa dessa pandemia. A fome continua, as necessidades das pessoas continuam. Então, como igreja, estamos dando também uma pequena parcela de resposta a essas comunidades mais vulneráveis. Vamos repetir as perguntas, né, da nossa pesquisa bíblica. A qual profeta foi ordenado, preste atenção, que ele se deitasse do lado esquerdo por 390 dias, deita por 390 dias do lado esquerdo, e do lado direito por 40 dias. A qual profeta foi ordenado que se deitasse ao lado esquerdo por 390 dias e do lado direito por 40 dias? Pergunta 3. Por 2 vezes falam as Escrituras de piscar os olhos como sinal de maldade. Onde estão essas passagens? Pergunta 4. Qual o único versículo da Bíblia que fala de nariz sangrando? E pergunta 5. Quando um homem devolveu 1.100 moedas que ele roubara da própria mãe? Sem vergonha, né? Mas está lá na Bíblia. Quando um homem devolveu 1.100 moedas que ele roubara da própria mãe. Então estão aí as perguntas para a próxima semana. Quinta-feira que vem, nós estaremos passando as respostas e dando as novas perguntas. Faça um bom uso dessa pesquisa, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, diminui, se for preciso, tá? O tempo de exposição em jornal, em notícias que só falam de morte, de calamidade, de cenário caótico. Não é negar a realidade, é para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Filtra um pouquinho. Então,
que isso seja abreviado o quanto antes, que esse tempo de isolamento, de distanciamento, né, seja encurtado para muito em breve estarmos juntos, muito em breve vermos, né, toda a normalidade, se é que pode-se dizer de uma normalidade após uma situação tão diferenciada que nós vivemos, que Deus esteja nos sustentando, que Deus esteja com cada um de nós. Que a graça e a paz e a misericórdia de Jesus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua casa. Então vamos orar, que essa palavra, que esses exemplos que foram compartilhados hoje, sejam de edificação e de confrontação. Amanhã falaremos sobre Jesus no Getsêmani. Amanhã estaremos acompanhando, após esse memorial, após a participação de Jesus na Páscoa, desse momento em que ele vai ser preso e que principalmente Marcos compartilha com nós daquele instante. Mas que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja com a sua vida, que o Senhor esteja aquietando o seu coração. Lembrar novamente, domingo somente pelo YouTube. Domingo não teremos transmissão, né, pelo Instagram, em função dos recursos tecnológicos, em função das participações. Algumas coisas muito boas estão sendo preparadas para o culto do próximo domingo. Então, ajude a divulgar. E quando você estiver acessando lá o YouTube para acompanhar o culto, faz a sua inscrição no canal, ajude, né, a nós a mantermos esse canal depois, para continuar como uma ferramenta de divulgação da palavra de Deus e dos trabalhos da igreja. Então, continue orando, continue compartilhando, para que muitas e muitas outras pessoas sejam atingidas com esta palavra. Que Deus esteja com a vida de cada um de vocês. Oremos nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está participando desta transmissão, por cada família que está ouvindo a tua palavra nesse instante. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nesta semana trazer à memória tudo aquilo que Jesus vivenciou por amor a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque o teu Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora podemos te chamar de Pai. Visita, Senhor Deus, esses lares. Visita, Pai, cada família que está nos acompanhando. Aquieta o coração, continue, Pai, dirigindo os rumos deste país, dando às autoridades políticas e sanitárias sabedoria e discernimento. Continua, Pai, guardando os profissionais de saúde, os profissionais da área de segurança, as pessoas que precisam diariamente trabalhar, estar nas ruas trabalhando. Senhor, os proteja também e os guarde. Obrigado, Senhor Deus, pelas melhoras que o Senhor tem dado aos enfermos, e em especial ao teu servo, pastor, que o Senhor esteja ali cada dia cuidando dele, justamente dando essa melhora necessária para que muito em breve, Senhor Deus, ele possa estar junto com os seus. Seja conosco, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos continuar agradecendo, né, pela recuperação do pastor Sócrates, mas não vamos descuidar em orar tanto por ele quanto tantos outros que estão em tratamento neste momento, estão aí nas UTIs dos hospitais. Meus irmãos, uma boa noite, que Deus esteja com cada um de vocês, irmãos que estão aí nos acessando, acompanhando neste momento, as ovelhas queridas ali da Igreja do Grajaú também. Um abraço para todos e o Senhor esteja com a vida de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, e que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre nossas vidas. Um abraço muito carinhoso e que Deus os abençoe.